Olá para você que acompanha a KTV, estamos aqui para mais um Papo Reto, ano político, muita coisa acontecendo nos bastidores, não só em Cascavel, a gente fala bastante de Cascavel aqui, mas tem a região, Toledo, por exemplo, e o meu entrevistado de hoje é de lá. Ele representa toda a região, mas ele é um cidadão de Toledo, deputado federal Elton Welter, está aqui comigo, ele é do Partido dos Trabalhadores, e vamos falar sobre muita coisa, sobre política partidária e também política pública. Obrigada, deputado, por estar aqui. É um prazer estar aqui falando com vocês aqui da KTV, todo o time aqui. E é muito grato de minha parte poder conversar com o povo que nos assiste. Welter, quanto tempo já que você assumiu? Faz 1 ano e 1 mês já. 1 ano e 1 mês. Mais ou menos. Foi, assim, passado esse tempo, foi uma sorte. Tu ou você... Não, foi planejado, acho. Foi planejado? Sorte a gente tem que ter. Sim. Mas eu sabia que era uma eleição que o Lula poderia ganhar as eleições, né? O presidente Lula, e nós íamos fazer na federação em torno de 6 deputados federais. E nós fizemos 6. Sim. E aí eu fui o primeiro da fila, eu tinha esse cálculo que eu podia fazer mais votos que os demais potenciais suplentes ou titulares. A gente só sabe do quantia de votos depois que abre as urnas. E aí eu fui felicitado com a votação expressiva, e o Enio Verri, que era colega meu, foi colega na Assembleia, se elegeu, e o Lula o chamou para presidir a Itaipu, ele renunciou ao mandato e eu assumi. Então, está agora lá como deputado federal. E, Elton, como é que está a sua atuação lá em Brasília? Porque a gente sabe que são mais de 500 deputados e é muita gente propondo projeto de lei, é muito debate, para conseguir se destacar em meio a essas centenas de deputados aí, né? Como é que você tem se encaixado ou trabalhado? Então, eu tento ouvir a comunidade, né? Eu estava até te falando aqui antes, surgiu uma iniciativa nossa lá no parlamento, na mudança de lei, que veio daqui, do Luiz Eckstein, que foi diretor do Instituto Federal de Cascavel, e dos alunos do Instituto Federal. A lei do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, não está contemplando os institutos federais. Aí ele mandou a minuta para mim e eu alterei a lei do PNAE para incluir todos os institutos federais do Brasil no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Isso vai ajudar, vai ampliar as compras dos alimentos dos agricultores e vai melhorar a alimentação escolar nos institutos federais. São mais de 650 no Brasil. Com os mais de 100 agora que o Lula anunciou, serão 750 no futuro. Você me dizia aqui, Welter, que você está na CCJ, que é uma comissão importante lá na Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Que função que você tem ali? Como é que tem sido os trabalhos por lá? Sim, a CCJ é a comissão mais importante da casa. Ali passam todos os projetos de iniciativa do Poder Executivo e também dos demais colegas dos 503 deputados federais. Eu sou o único paranaense que sou titular nessa comissão. Então dá muito trabalho. Ali tem que ficar muito atento a todos os projetos que ali tramitam, os pareceres são feitos, são lidos e a gente precisa ou refutar o parecer, né, ou concordar e dialogar e apresentar até alterações. A gente pode pedir vistas também dos projetos para fazer uma discussão mais aprofundada, que ali passam... Tem dias que tem mais de 100 projetos na pauta, então é bem muito trabalhoso, mas é muito gratificante, porque todos os projetos passam ali. Então, se eu puder... Inclusive, eu queria dar uma sugestão para a comunidade que nos acompanha. Eu falei da lei do PNAE, mas eu fiz a lei também para alterar, para garantir que alguns prefeitos não estavam pagando o piso do professor. Isso e aí, a sociedade que nos acompanha, às vezes a solução está com o dirigente. Quem trouxe a solução, possível solução para ter alimentação escolar nos institutos, foi o dirigente que eu falei aqui, foi o Luiz Eckstein. E do programa para atender o piso dos professores, que foi de um grupo de professores da cidade de Toledo que trouxe a demanda, levei para a consultoria legislativa, a gente apresentou uma proposta para alterar a lei do Fundeb para que não haja esse subterfúgio e nenhum professor fique sem receber o piso nacional do professor. Então, lá na CCJ ajuda a gente também a dar pareceres sobre esses projetos para depois irem para o plenário. É que quando se tornar uma lei de fato, ou tiver dentro da legislação, óbvio, os municípios não vão mais poder alegar
que tem um questionamento na justiça para não pagar, porque era utilizado como uma desculpa para não pagar o piso para os professores. Você né? está bem a par do assunto, é isso mesmo. Nós saneamos esse problema, essa questão, alterando, sustando uma lei para não ter esse artifício jurídico para não pagar o piso. Então, essa é a intenção da lei, do projeto que eu fiz. Eu espero que ele seja votado o mais breve possível. Sim, e está na CCJ nesse momento? Onde que ele está? Ele está na comissão de mérito, na comissão de educação. Ah, tá. Vai um tempinho ainda, né? Vai. Mas Temos que uma cobrar matéria lá, e importante. às vezes o pessoal segura. Tem muita coisa, vaidade ali também, viu, Larissa? Eu Então, posso imaginar. difícil. Como que deve ser difícil o ambiente, assim, eu falei, você se destacar em meio a tantos, e todos ali já, às vezes, já sabem os caminhos, já sabem as armadilhas. Fica difícil, né? a gente tem que ter muita paciência, tolerância, né? E articulação, né? Para as coisas andarem. Sim. E, Feltro, essa semana vai ter alguma votação? Vai ter uma votação importante lá na Câmara dos Deputados a respeito da prisão, né, do deputado que estaria envolvido na morte da Marielle Franco, né? E isso que está movimentando lá agora? Sim, a Câmara precisa se manifestar. Poderia ter se manifestado, mas o presidente resolveu procrastinar. E na semana que vem a gente vai votar se mantém a prisão do deputado. Eu vou votar para manter. Já definiu. Já. O PT, acredito, o Partido dos Trabalhadores, a bancada já definiu. Questão fechada isso, né? Porque houve foi comprovado pela justiça, tudo mais. Então, eu acho que tem que manter preso. Porque é muito ruim para casa, para o Poder Legislativo brasileiro, saber que tinha miliciano lá. Sim. Deputado, esse ano tem eleição. Lá na Câmara dos Deputados, embora a eleição seja municipal, ela acho que interfere em todas as casas legislativas, né? Inclusive em Brasília. Tem alguma movimentação por lá ou ainda está tímida essa questão dos deputados virem a campo para querem ajudar algum candidato? Ou isso vai ficar mais para o recesso parlamentar? Como é que é esse ambiente eleitoral numa eleição municipal em Brasília? O deputado participa, como ele é filiado a algum partido político, ele precisa participar da vida ativa do seu partido, do seu grupo político, para ajudar no processo eleitoral da eleição de vereadores, vereadoras, prefeitos e prefeitas. E essa semana é uma semana atípica, inclusive está havendo um recesso branco lá, não está tendo votações, mas o Congresso está funcionando, só não tem sessões. E aí muitos deputados não foram a Brasília exatamente para ajudar na articulação das filiações, tem o espaço da janela partidária. Eu mesmo tenho estimulado pré-candidaturas na região toda aqui, né, também na cidade de Toledo. A gente está cuidando de uma pré-candidatura que é do nosso interesse. Lá, o PT vai ter uma candidata lá, uma pré-candidata em Toledo. Então, é da natureza da política, quem é deputado federal, deputado estadual, vereador, fazer o movimento político necessário para fortalecer o grupo político, seu time, né, para que tenha êxito nas eleições. E o Partido dos Trabalhadores, para essa eleição, está otimista? Porque, assim, a gente sabe que no Paraná tem um perfil de eleitor ou um perfil de candidato que ganha mais eleição por aqui. E agora é um cenário diferente, porque o presidente da República é novamente do Partido dos Trabalhadores. Isso reflete no resultado, numa eventual ampliação de espaço do PT nas prefeituras aqui do Paraná ou aqui do Oeste? Vai ampliar muito o número de vereadores, vereadoras, prefeitos e prefeitas, em função até da eleição do presidente Lula. Então, onde os grupos políticos locais ligados ao PT conseguirem dialogar com outras forças, vão ter êxito. Vai ter boa votação, alguns podem ganhar prefeitura ou prefeituras, homens ou mulheres, e vereadores e vereadoras. Não tenho dúvida que vai aumentar. Aqui na região a gente tem um monte de pré-candidatos a prefeito, prefeitas, né, que vão disputar com chance de ganhar a eleição. E é óbvio, o PT é um partido muito estruturado nacionalmente, regionalmente. Aqui nós vivemos uma região conservadora, a gente sabe disso, o pessoal tem um pouco de resistência ao PT, mas não ao perfil das lideranças. Então isso é bem importante. Então as pré-candidaturas colocadas, muitas poderão lograr êxito, sim. Mas falando de forma estratégica, é mais difícil para o PT eleger prefeito ou eleger vereador? Prefeito? Eu acho que prefeito é um pouco mais difícil, até porque muitas forças acabam puxando para outro lado. Nas cidades onde tem índice de desenvolvimento humano mais difícil, o povo que tem menor renda, é mais fácil eleger
prefeitos nossos. A gente tem essa leitura. Então, claro que vai ter candidatura aqui em Cascavel, por exemplo, a vereadora Lília é a nossa pré-candidata a prefeita. Na cidade de Toledo, a nossa pré-candidata a prefeita é a Neuci Welter. Né? Aqui em Corbélia também tem uma assistente social que será candidata. Ali na cidade também, que tem praia artificial, que me deu um branco... A Cleide é candidata a Boa Vista? Boa Vista Aparecida. É uma pré-candidata com boa densidade eleitoral, já, com pesquisa e tudo. Então, nós vamos ter nomes bons, tanto de homens como de mulheres. Por exemplo, o ex-prefeito de Veracruz é pré-candidato, o Eudo Antia, já foi presidente da MOP, na cidade de Veracruz. O Faustino, que está migrando para o PT nesse final de semana, ele vai ser pré-candidato a prefeito na cidade de Diamante do Oeste. Se for Veracruz, já teve um prefeito do Partido dos Já, Trabalhadores, o Eudo foi prefeito e o Pescador. E o Pescador, né? Exatamente. Que na pandemia, né? Infelizmente. Ele perdemos o companheiro. Aí, era né? meu assessor na Assembleia Legislativa, o Sim, Pescador. Sim. E para vereador, talvez para prefeito é um pouco mais difícil, mas para vereador, vocês conseguem ocupar mais espaços nas câmaras? Não tenha nem dúvida. E às vezes, eu não tenho dúvida que vai aumentar o número de vereadores. Por exemplo, Toledo temos mas vamos fazer pelo menos uns 3. Vocês têm uma meta? Meta Sim, de 3? Tem meta. E a chapa está muito boa. E as pré-candidaturas bem organizadas, elas ajudam a motivar chapas boas. Então, é muito do perfil da candidatura local que motiva outros grupos a se somarem. Nós vamos ter uma aliança boa lá em Toledo. Vamos estar com o PSB junto, o pessoal Eurede vai estar junto, né? O PV e o PCdoB já são da federação. Isso já são 6 partidos, né? Estão trabalhando para outros partidos virem também. Sim. E aqui em Cascavel, também, essa decisão, não sei se vocês discutem regionalmente ou cada município discute individual. Porque, por exemplo, até a professora Lília, uma eleição quase certa para vereadora, como uma reeleição, né? E vai para prefeita. Vocês discutem isso, cada município independente, ou vocês têm uma integração aí para chegar a essa decisão? A candidatura da Lília ela é estratégica, regionalmente falando. A da Neuci também, lá de Toledo. Então, essas pré-candidaturas são pensadas regionalmente, sim. Elas têm caráter estratégico, até para passar conteúdo qualitativo, para melhorar as políticas públicas como propostas. É isso que vai nortear a visão do eleitorado aqui de Cascavel ou de Toledo, porque aqui tem televisão, né? Isso também irradia regionalmente as ideias que são passadas por esses pré-candidatos. O bolsonarismo ainda é um adversário, digamos assim? Não falo Bolsonaro, né? O bolsonarismo, ou o que restou aí do governo dele, ou essa questão do perfil de extrema-direita, ainda é um desafio para vocês de tentar desconstruir esse discurso? O extremismo não leva a nada, né? Então nós tem um percentual pequeno, na minha visão, que é extremista. Esse é difícil de dialogar. É muito difícil. Então nós não que nós estamos ignorando, e tem gente que vai ao extremo. Eu tenho dito que esse pessoal tem gente que está com disfunção cognitiva, eles vivem uma realidade paralela. Eles são pautados por fake news, mentiras, e acreditam nas mentiras. Eles ainda acham que o Bolsonaro pode voltar a ser presidente. O Bolsonaro perdeu a eleição. Eles acreditavam que as urnas foram fraudadas. O Bolsonaro está inelegível por causa das fake contra o sistema eleitoral brasileiro. Isso é real, isso não é ilação minha, e tem gente que acha que isso foi uma fraude. O que foi feito na época, no período pré-eleitoral, tiraram o ICMS dos estados e municípios para tentar ganhar a eleição, para baixar o preço do combustível. Todo mundo sabe disso. Aí a batata veio por Lula. Lula ganhou a eleição, ano passado teve que repor isso, achar uma forma que diminuiu a receita dos estados e municípios. E o governo, em 2022, também se deu consignado para o Bolsa Família no período pré-eleitoral, já no segundo turno. Isso também foi uma fraude junto à Caixa Econômica Federal, foi muito sério isso. Foi a maior tentativa de compra de votos na nossa visão na época. Mas mesmo assim, o Bolsonaro perdeu as eleições. Então, quem vive nessa realidade paralela sofre mais, na minha visão. E aí destilam ódio, intolerância. Por exemplo, esses dias eu festejando a vitória da conquista do Instituto Federal, que Cascavel tem, Toledo também conquistou um. Foram 5 do Paraná e uma foi para Toledo, outra para Cambé, outra para Maringá, Araucária e Cianorte. Apenas essas 5 cidades receberam.
Mais para frente vai ter outras cidades contempladas. E lá nós fizemos uma campanha de divulgação da importância desse feito. E setores do bolsonarismo, não é todo mundo, obviamente, tem gente que comemorou, é importante isso dizer, mas os de ultradireita, os radicais foram lá e rasgaram outdoors ou placas de mídia, foram lá e destruíram, vandalizaram, né? Virou caso de polícia, né? Porque deu boletim de ocorrência, eu acionei a polícia legislativa, ela vai encontrar esses vândalos, porque agora passou dos limites, né? Então o pessoal ofende gratuitamente, então isso vai, que como eu falo, é não aceitar nenhuma escola onde o filho e o neto dele vai estudar, parece, e vai ter, quando tiver pronta a escola, vai ter em torno de 1.000 alunos, que são filhos e filhas de Toledo e da região, que vão fazer curso técnico profissionalizante de alta remuneração, vão sair dali empregados já. É uma demanda do setor produtivo, é uma decisão política do governo federal em ajudar na formação e qualificação da nossa juventude. Pela tua experiência, Welter, de anos já participando de campanhas eleitorais, e principalmente do cenário dos últimos anos, que teve um ânimo mais acirrado, né? Acho que extrapolando os limites das ideias e partindo para a violência, né? Muitas vezes por causa de política. Nesta eleição, o teu palpite ou a tua percepção é de que amenizou essa questão da violência por causa de política, briga de família? Você acha que essa eleição vai ter ainda toda essa discussão que teve, como foi na última? Eu estou fazendo de tudo para amenizar. Eu acredito que vai amenizar bastante, né? Eu acho que muita gente está caindo a ficha ainda, né? Então, espero que as famílias se entendam, voltem a dialogar e conversar. Não adianta fugir do debate. Eu tenho chamado as pessoas que às vezes nos ofendem gratuitamente nas redes sociais. Eu ligo para elas, eu te conheço, cara, vamos conversar. Eles não aparecem, eles fogem. Há uma covardia nessa parte. Então tem que ter diálogo. A gente só constrói política dialogando com quem pensa diferente. Agora tem que aceitar. Se a gente perde no argumento, a gente trabalha para ganhar na próxima batalha. Agora não é o radicalismo que vai resolver essa parada, né? Então eu acho que boa parte dos setores ligados ao bolsonarismo não vai votar no PT, pode até votar em alguns candidatos do PT, mas eles não são de extrema-direita e compreenderam que tem que se organizar para ganhar as outras eleições. Não vai ser com violência, né, destruindo adversários na pancada, na porrada, que vai... Eu acho que vai ser mais tranquila. Agora falando um pouquinho de Toledo, né? Você falou que o PT tem uma pré-candidata, Neuci Welter, que é sua esposa. E por que vocês decidiram? Porque primeiro, dentro de casa, como é que foi essa decisão? E depois, dentro do partido, né? Como é que foi essa decisão? A decisão lá foi dela, foi da Neuci ser candidata. Eu até me surpreendi no dia que ela falou, agora eu quero ser candidata a prefeita. Ela sempre foi muito política, ela gosta de política, ela milita como militante desde que eu conheço ela. Eu estou há 30 anos casado com a Neuci. E foi uma surpresa muito positiva. Ela é muito determinada, muito preparada e está montando um excelente programa de governo. A formação dela é na filosofia política, ela trabalha com essa ética do cuidado, da família. E ela conhece de política, já foi do Diretório Nacional do partido do presidente Lula e está assim, com muita disposição para discutir cada assunto que é de interesse do trabalhador, do povo, do setor produtivo, da cidade, do interior, e está muito preparada e certamente fará um bom debate com os demais que serão adversários. E o partido foi unânime ou teve, de repente, tinha um outro nome na hora de decidir internamente? Ou na convenção pode ter ainda um outro nome? Ela é um fenômeno, ela unificou todo mundo e está trazendo outras forças juntos. Já posso dizer hoje que o PSOL e o Rede estarão na composição, o PSB também estará na composição com ela, e nós estamos buscando outros partidos que podem, inclusive, indicar o vice. Então, vocês estão abertos aí para... Sim, nós estamos construindo uma frente popular, né, que tem uma determinação nacional, que cidades polos, cidades grandes, como Cascavel, Toledo, a gente vai tentar. Lá não tem segundo turno, aqui tem segundo turno.
Então, onde não tem segundo turno, talvez até dá para compor com mais, desde que a candidatura seja viável, que é o caso da Neuci. É uma candidatura extremamente viável e unificou o campo popular e vai ser uma bela de uma surpresa para, quem sabe, ter uma vitória eleitoral. Walter, até me corrija se eu estiver errado, mas em algum momento o Partido dos Trabalhadores foi aliado do prefeito Beto Luniti. Sim. Na última eleição ou na anterior? Não me Bem lembro antes, agora. o Luniti já deu as costas para nós em 2 eleições. Deu as costas. O Luniti endereitou, ele foi... Eu lembro, não sei quando a época que foi disputa com o Lúcio Demarque e o Beto Luniti, vocês estavam com o Beto Luniti, é isso ou não? Em 2012 a gente ajudou na eleição do Luniti. Nós abrimos mão da candidatura própria e apoiamos a candidatura dele. Certo. E ele virou as costas, ou essa união ela se desfez por questão realmente você diz um posicionamento do extremismo da direita. Ele optou em ir mais para a direita, é isso. Não tinha mais condição de... Daí ele não queria o PT junto, mas como amante. E por isso que a gente fez disputa na eleição passada e faremos de novo. Então, parece que você está rindo, mas é real isso. Explica melhor para o leitor de casa o que quer dizer como amante. O que acontece? O governo do PT, né, ajudou... Pega aqui na região. Quando começou o governo do presidente Lula, nós, em 2003, a primeira ação do Lula junto com o Requião foi duplicar Toledo-Cascavel. Você lembra disso? Você é novinha, você não sabe. Mas foi na época, era dinheiro em parceria da União com o Estado. Foi feita a duplicação Toledo-Cascavel. Daí lá no PAC, nós incluímos a duplicação Toledo-Marechal e Cascavel, aqui Francisco Beltrão. O período do governo anterior ficou parado, assim, andou muito pouco essas obras. Daí agora nós retomamos de novo, vamos retomar e fazer essas obras. Então, o PT fez milhares de casas. Cascavel foi selecionado pelo Minha Casa Minha Vida, se não me engano, 500 unidades. E no PAC, aqui, se não me engano, são 30 e poucos milhões de reais. Tem até policlínica aqui, garantida aqui. Que vem para cá, porque agora tem um planejamento federal para atender estados e municípios onde as coisas vão acontecer. Então, o PT está indo muito bem, a economia está crescendo, o PIB, Larissa, né? Laís, desculpa, Laís. Não tem problema. Viu, Laís? O PIB do governo, sabe o que o governo dizia? Aliás, o mercado dizia que o PIB no ano passado não ia crescer nem 1%. Chegou em quase 3%. Mês de fevereiro agora bateu o recorde de emprego. Quem não vive em realidade paralela está vendo isso. Então, observem, vejam o que o presidente da Anfávia falou na semana passada e nessa semana. Quem que é a Anfávia? A Anfávia é a Associação dos Fabricantes de Automotores, de todas, da Ford, da Volkswagen, da CIA e tudo mais. Serão mais, Laís, mais de 100 bilhões de investimentos. E a pergunta é a seguinte para o interlocutor, para o telespectador ver. Por que é que vocês acham que as grandes montadoras estão vindo investir bilhões no Brasil? Porque o povo brasileiro vai ter renda suficiente para pagar a prestação de um carro popular, um carro de classe média, e vai ter mercado para isso. É a lógica, por isso que a economia está dando certo, os empregos estão surgindo. E o Brasil, e finalizo dizendo que é relevantíssimo, o pessoal da agricultura, eu sou agricultor, o governo do presidente Lula, junto com a política de relações internacionais, com o Favro, que é o ministro da Agricultura, e o Itamaraty, abriu para mais de 90 novos mercados para vender o nosso frango aqui da Copavel, da Copacol, da Copagril, da Lar, da Cevale, do peixe e do suíno e assim por diante. Então nós vamos bombar, sim, na economia nacional. Nós somos o segundo país que mais atrai investimento do mundo. Então, tem gente que está apostando no tanto pior, melhor, mas a realidade é outra. Sim. Ô, Walter, mas eu vou repetir a minha última pergunta. Voltando a falar da relação com o atual prefeito lá de Toledo. Você fala assim, ele queria a gente como o Partido dos Trabalhadores como amante. Quer dizer, que ele queria o apoio, mas que não fosse contado para todo mundo. Que as pessoas não soubessem disso. Ele que quiser ficar escondido, que fique escondido. A visão é dele, a escolha é dele. Então, ele que fez a escolha. A nossa candidatura é legítima do ponto de vista da candidatura que encabeça o projeto nacional que é tocada pelo presidente Lula. A legitimidade do campo popular e democrático que vai se reunir em torno da aliança da pré-candidatura da Neuci vai ser essa que vai legitimar, tem mais autoridade política e moral para realmente propagar as políticas públicas. O Beto Luniti e o Paranhos têm vergonha.
Eles têm vergonha de assumir. Eles só querem os louros das ações do governo federal, do Minha Casa Minha Vida, das obras do PAC, mas não querem estender a mão, não querem nem fazer fotografia com o presidente. Estão constrangidos, e o Lula é uma liderança mundial. Até o Papa faz elogio para o presidente Lula, porque ele tem o lado humano dele. Então, esse preconceito que foi passado pelas fake news em relação ao PT está diminuindo. Podem olhar as pesquisas, o PT é o partido mais bem avaliado e querido, também tem bastante ódio, intolerância, mas isso também vai ser superado com o tempo. Então, nós assumimos, nós temos posição clara, nós dialogamos com todo mundo, inclusive com setores do bolsonarismo, que não seja de ultradireita, e o pessoal, nós temos que dialogar com todo mundo. Walter, pra gente ir finalizando aqui, tem 2 assuntos que são bem importantes, não sei qual deles você está mais inteirado, né? Sobre a questão, você falou da duplicação da 467 de Cascavel a Toledo. Sim. E vai ter uma praça de pedágio ali. Isso não é difícil mudar? O senhor como deputado, tem alguma força para chegar e falar, gente, tem que tirar isso? Até o presidente Lula tinha falado, não de tirar a praça, mas de ter um valor reduzido do pedágio, enfim. E sobre o 63 também. Eu estou incomodado com esse negócio do pedágio. Eu não tem o que fazer, deputado? O senhor voto não consegue? vencido. Seu, Zeca Dias, seu. Vamos ter que achar, se tiver algum artifício jurídico, vamos tentar impedir. Eu tenho que estudar isso tudo. Esses contratos são sempre muito bem feitinhos, é difícil achar brecha. Sim. Mas dizer que eu estou conformado com isso, não estou. Porque fica, para a economia, para a população, gente, é tão fácil chegar, talvez vai dificultar, ou as pessoas vão repensar de alguém daqui para lá ou de lá para cá, para trabalho. Não, tudo, né? vai ser, eu acho que o modelo não vai ser bom, não tô contente. Sim. E da BR-163, tem alguma novidade? Que veio o superintendente? Sim. A licitação vai sair, avançou alguma coisa? Eu trouxe aqui recentemente o representante do DENIT do Paraná. Ele veio aqui, nos atendeu bem, toda a MOP aqui, das demandas dos projetos que precisam ser ajustados em função com o projeto de 10 anos atrás. Tem que fazer ajustes pontuais, e eu espero que esse projeto seja licitado até o fim do ano. Então, entrou no PAC novamente, no planejamento de execução para infraestrutura rodoviária, esse trajeto para terminar definitivamente esse trecho até Capitão. E tem alguns trechos ali que foi ouvida a demanda da população de Lindoeste em relação aos retornos, que ficou difícil, ficou ruim para a população. Então, esses projetos que vão ser incorporados, porque daí muda o orçamento, e eles devem ser finalizados com condição de ser licitados para a obra começar talvez no início do ano que vem. Acho que agora, depois de tantos anos e tanto impasse, claro que ainda é ano que vem, falta muito tempo para o ano que vem, mas já tem uma sinalização mais concreta. Então. Não, tem decisão. O fato de estar no PAC significa que tem planejamento para fazer projetos e licitar projetos. Daí é sinal que vai executar. Entendeu? Porque o projeto anterior, o contrato foi desfeito porque não teve pagamento. Né? A empresa abandonou a obra. Exatamente. Porque não teve pagamento. Agora, esse problema não existe. Atrasa um pouquinho porque tem que fazer esses projetos, essas adequações pontuais ali em Capitão, ali em Lindoeste, em Santa Lúcia. Então, assim, estar no PAC quer dizer, tem dinheiro para fazer. Está planejado, é Programa de Aceleração do Crescimento, são obras prioritárias, isso é importantíssimo. Sim. O Walter, algo mais? A gente está chegando ao fim aqui do nosso Papo Reto, algo que você queria falar para o nosso público? Eu acho assim, eu queria dizer uma coisa bem interessante para os telespectadores, que a solução às vezes está com a pessoa que está nos assistindo, de um problema que ela tem. Então tem que dialogar com a pessoa certa, dialogar com um profissional especialista do problema dela e trazer para a gente tem como mudar as coisas. Ninguém vai dar cavalo de pau daquilo que está dando certo. Agora você pode aperfeiçoar a política. Então isso é muito relevante. Eu noto que nós temos muita força lá em Brasília. Eu sou da confiança do Palácio do Planalto, tenho dialogado muito com o ministro da Agricultura, com o ministro do Desenvolvimento Agrário, da Pesca, que a pesca é muito forte aqui na região, principalmente a criação de tilápias, né? E vamos trabalhar bastante. Então eu estou muito animado e eu me coloco inteiramente à disposição da comunidade regional. Eu sou um dos 30 deputados federais, são apenas 30 cadeiras, e nós vamos trabalhar muito para ajudar o Brasil a ser aquilo que ele é. O orgulho de ser brasileiro aumentou também, viu, Laís? Bem importante isso. Então, pode ter certeza, se não fosse tanta mentira contada na cabeça do povo estava mais feliz. Então, essas fakes, nós temos que fazer isso, inclusive. Vai ter que regular
as plataformas digitais que permitem... Isso é uma polêmica, né? Tem gente que diz que é censura, não tem vai gente que ser diz que censura, porque regulamentação. você, se tu falar uma bobagem, que eu, se falar uma bobagem, eu vou ser processado. Você sabe disso, né? Sim. Agora, por que as plataformas digitais, essas big techs, não podem ter responsabilidade sobre aquilo que eu que tenho uma conta, se eu começo a mentir demasiadamente? Tem que ter uma forma, não é liberdade de expressão, não podemos ter liberdade para mentir. A Justiça Eleitoral para a eleição, em relação à inteligência artificial, por exemplo, ela prevê a punição também das big techs, como a gente diz, né? Não só do candidato. Já é um avanço. Até que para ela também, né, se coçar, porque senão fica sendo, realmente, se propagando notícias indevidas, informação falsa, né? Tem que ter. Então, você apoia também essa regulação? Eu apoio aquilo que é mentiroso, tem que responsabilizar quem mentiu. Tá certo. Welter, obrigado. Isso nunca vai ser censura, isso é garantia de liberdade de expressão, mas com responsabilidade. Que nem você é, como jornalista aqui. Obrigada, Welter, obrigada. E obrigado por estar aqui também, mais uma vez com a gente. É um prazer estar aqui. Tá bom? E também agradeço a você que você veio acompanhando o nosso Papo Reto. Agora a gente vai falar bastante de política nesses próximos meses, até o dia 6 de outubro. Então, você fica ligado aí acompanhando a gente para ficar sempre bem informado aqui no nosso Papo Reto. Até o próximo.